Olá, então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a ideia de paralelogramo. Está dentro de um assunto chamado quadriláteros notáveis. Então eu preciso primeiro provar que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Como é que eu consigo provar isso? Bom, eu tenho aqui uma ideia de retas paralelas, duas retas paralelas aqui, vamos chamar de AD e BC, cortadas por essa transversal AB. Esse ângulo e esse ângulo são chamados de colaterais internos. Característica deles, a soma é 180 graus. Se eu observar que essa reta CD também é paralela à reta AB, porque a característica de um paralelogramo é ter dois pares de lados paralelos e congruentes, eu vou dizer que se esse ângulo aqui é alfa e esse aqui é colateral interno a ele, a soma é sempre 180, então eu digo que aqui também é θ. Logo, aqui vai ser alfa. Moral da história, posso dizer que no paralelogramo os ângulos opostos são congruentes e os ângulos consecutivos são suplementares. Agora, uma característica geral do paralelogramo que eu também preciso provar é que as diagonais se interceptam no ponto médio. Então, aqui eu tenho a diagonal AC e tenho a diagonal BD. Eu preciso provar que esse ponto, chamado de ponto M, é ponto médio das duas diagonais. Bom, como esse lado é congruente a esse, eu tenho esse ângulo novamente congruente a esse, porque na ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui é classificado como alterno interno e ele tem a característica de ser congruente. Do mesmo modo, esse ângulo θ é alterno interno com esse, que também, pela mesma característica, eles são correspondentes. Ocorre que se eu tenho agora um triângulo BMC e um triângulo AMD, que eles são congruentes, então o AMD e o BMC, eles são congruentes pelo caso de congruência deles: ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Então significa dizer que essa medida aqui, B, eu vou chamar de B, oposta ao ângulo alfa nesse triângulo, aqui também vai ser B. Se eu chamar essa medida de A, aqui também vai ser A. Logo, de M para A vale B, de M para C vale B também. M é ponto médio de AC. De M para B vale A, de M para D também vale A. Então está provada essa característica geral do paralelogramo. O retângulo, ele é um paralelogramo especial, porque possui 4 ângulos de 90 graus. Então, se aqui é 90, essa é uma característica específica do retângulo. Os ângulos são congruentes, é uma característica específica. Esse papo do ponto médio ser o ponto de encontro das diagonais já é uma característica geral. Então eu preciso provar que no retângulo as diagonais são congruentes. Bom, como é que eu consigo provar isso? Eu quero que observe o triângulo ABD e o triângulo ACD. Se é um paralelogramo, essa medida vale A, essa medida vale A.
essa medida vale B, essa medida vale B. Então, o triângulo ABD, ele tem um lado B, um ângulo reto e um lado A. O triângulo ACD, ele tem um lado B, um ângulo reto e o lado A. Então, o caso de congruência aqui é lado, ângulo, lado. Portanto, a diagonal AC é congruente à diagonal BD, que é uma característica específica do retângulo. O losango ele tem uma característica específica também. Ele possui os lados congruentes. Ponto médio aqui é uma característica geral. Ângulos opostos congruentes também é uma característica geral. Então, eu tenho aqui uma diagonal AC e eu quero provar que essa diagonal AC é perpendicular a BD e que ela também é bissetriz do ângulo interno. Bom, se é ponto médio, porque é uma característica geral, essa medida é a mesma que essa medida é a mesma que essa, e os lados do losango são todos congruentes. Portanto, aqui eu tenho 4 triângulos congruentes. Eu tenho o triângulo AMB, eu tenho o triângulo AMD, eu tenho o triângulo BMC e eu tenho o triângulo DMC. Qual o caso de congruência para esses triângulos? Lado, lado, lado. Se isso é verdade, esse ângulo alfa é o mesmo que esse. Afinal de contas, estão opostos à mesma medida. Como os ângulos opostos são congruentes, alfa e alfa. Aqui é θ e θ. Opostos congruentes, θ e θ. Então, eu já provei que as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Para provar que elas são perpendiculares, é só observar a soma dos ângulos internos do losango. 4 alfas mais 4 θ igual a 360. Alfa mais θ igual a 90. Se eu observar um triângulo desse aqui, ó, um deles, só esse que eu estou destacando em amarelo, eu posso descobrir esse ângulo beta. Então, alfa mais θ mais beta é igual a 180. Como alfa mais θ é 90, então beta é 90 graus. Logo, as diagonais também são perpendiculares. No quadrado, se eu falo que um quadrado possui 4 ângulos de 90 graus, quer dizer que ele é um retângulo. Logo, ele assume as características de um retângulo. Se eu digo que o quadrado ele tem todos os lados congruentes, ele assume a característica de um losango. Então, o quadrado tem diagonais perpendiculares, são bissetrizes, ou seja, divido aqui em ângulos de 45 graus. As diagonais são congruentes porque ele é um retângulo.
Os lados são congruentes porque ele é um losango. Então, o quadrado ele é a interseção dos retângulos e dos losangos. Então, se eu fosse fazer um esquema de notação de conjuntos, eu faria essa ideia. Conjunto dos paralelogramos. Aqui, o conjunto dos retângulos. Aqui, o conjunto dos losangos. E na interseção deles, o conjunto dos quadrados. Ok? No mais, é praticar um pouco mais de exercícios com base nessas informações.